Então, os alunos do sétimo ano, eu dei esse arquivo em PowerPoint, não foi em PDF para vocês. E suponho que vocês já tenham lido, tá? Então, eu vou dar a explicação e fazer a avaliação, tá? Vou colocar tudo aqui, ó. E ainda posso mandar, de repente, eu não sei se eu vou mandar ou não. Eu acho que não, porque eu acho que a avaliação de hoje já serve. Eu vou pensar, se eu tiver alguém, vai dar para vocês. Pelo menos a coordenação da escola vai dar para vocês, tá certo? Então, vamos lá às nossas explicações. Então, impressionismo, pontilhismo e expressionismo. Impressionismo, característica: pinceladas curtas, sombras coloridas. As figuras não são nítidas. As cores e tonalidades não devem ser obtidas com mistura. Elas são aplicadas pura, uma cor perto da outra. A pintura é óptica. As cores juntas levam o cérebro a criar a ilusão que as cores estão misturadas, tá? Essa parte todinha aqui, ó, ia ser bem mais legal se eu estivesse aí em sala de aula para poder explicar para vocês, tá? Mas vocês se lembram como se faz o verde? Não é a mistura do azul com o amarelo? Então, aqui, para se fazer o verde, você não mistura o azul e o amarelo num potinho. Você faz uma pincelada de azul. Do lado, bem juntinho, tu coloca uma pincelada de amarelo. Depois repete o azul, depois o amarelo, o azul e o amarelo. E quando você vê o todo, você não vê azul e amarelo. Azul e amarelo, você vê o verde. De tão juntas que ela tá. Como que isso acontece? Seu cérebro é uma máquina muito legal. Ele vai olhar aquilo, vai dar um tilt na cabeça, e em vez de você ver azul e amarelo, tu vai ver o verde. Entendeu? Espero que sim. O principal objetivo é captar as diferenças nas cores de uma paisagem ocorrida durante o dia, variação de luz e a variação de cor. Vamos tentar explicar isso. O impressionismo. Os autores impressionistas não mais se preocupavam com os preceitos do realismo ou da academia. Eu sei que vocês não sabem o que é academia e não sabem o que é realismo, mas a gente vai chegar lá. A busca pelo elemento fundamentais de cada arte levou os pintores impressionistas a pesquisar a produção pictória, não mais interessados em matérias nobres, em temáticas nobres ou no retrato fiel da realidade, mas em ver o quadro como obra em si mesmo. A luz e o movimento, utilizando pinceladas soltas, tornam-se o principal elemento da pintura. Sendo que geralmente as telas eram pintadas ao ar livre, para que o pintor pudesse capturar melhor as variações de cores na natureza. Então esse é o Claude Monet. O Claude Monet é o chefe da escola impressionista, ele que mais pesquisou, mais usou o impressionismo. O termo impressionismo surge devido a um dos primeiros quadros de Monet, chamado Impressão Nascer do Sol. Ele teve uma crítica. Quando de uma crítica feita ao quadro pelo pintor e escritor Louis Leroy, ele diz assim, ó: impressão nascer ao sol, eu bem sabia, pensava eu. Justamente se estou impressionado é porque há lá uma impressão. E que liberdade, que suavidade de pincel. Um papel de parede é mais elaborado que esta cena marinha. Tá? Então ele compara ao quadro dos impressionistas a um papel de parede. Tá? Mesmo que você não tenha um interesse em obras de arte, suponho que você entenda que uma obra de arte, que um quadro pintado por um pintor, tem mais valor estético do que um papel de parede. Tá? Então foi uma ofensa. A expressão foi usada originalmente de forma pejorativa, mas Monet e seus colegas adotaram o título, sabendo da revolução que estavam iniciando na pintura. Então, quando eles exporam os ideais impressionistas para a sociedade
da época, foi muito mal visto. Eu falei, que porcaria é essa? O quadro não está terminado. Vamos ver por quê? Esse é o quadro em si, tá? Do Monet. Existiam outros, tá? Então, esse é o quadro que está escrito aqui, é o nome, Impressões Nascer ao Sol. Tá vendo como as pinceladas não estão diluídas? Elas estão visíveis. Isso causou um estranhamento, porque antes era assim, ó, olha só. Este é um quadro perfeito, tal do acadêmico, tá? Você olha, parece que é a realidade. Tá vendo alguma pincelada por aqui, ó? Tá tudo diluído, é tudo muito perfeitinho, tem textura, tem não sei o quê, parará, piriri, pororó, poruru. Aí as pessoas estão acostumadas com isso. Aí, de repente, vem o cara, ou com isso aqui, ó, tá vendo? É outro quadro perfeitinho, tá? Com o mesmo tempo. Tá certo? Aí vem o Monet e a turma dele e diz que o quadro aqui de cima está acabado e o quadro aqui de baixo é obsoleto. Obsoleto que não serve mais para coisa alguma. Tá? Então, eles criaram uma nova estética. Ninguém nunca tinha visto isso. Quem fazia o quadro de cima eram crianças da 7ª série. Deu para entender? Então, para eles, criando essa nova estética, tá? Trouxe um estranhismo e levou algum tempo para os impressionistas terem um valor estético, um valor artístico, cerca de mais ou menos 10 anos, tá? Aí começaram a achar, pô, isso aqui, o quadro de cima até que é legal. Olha lá, impressão nascer do sol, dá pra ver mesmo assim, pô, é maneiro, não, é legal, isso aí pode ter futuro. Aí começou a coisa a ir para frente, deu para entender mais ou menos? Adoro esse quadro. Essas são, são as ninféias de Monet. As ninféias são essas, ai Deus, flores. Ficar em casa não tá me fazendo bem. Que ficam sobre a água, tá certo? Tá vendo esse verde todo aqui, ó, ou esse verde daqui, ó? Ele não é verde, verde. Se você chegar bem pertinho do quadro, não muito, que se você danificar o quadro, você vai passar 5 encarnações pagando por eles. Então, ó, para fazer esse verde, eu coloco lá pincelada de azul, amarelo, azul e amarelo. Não tô vendo nenhum amarelo aqui, tem pincelada de azul e amarelo por aqui, tá certo? Tão pertinho, tá? Que o meu cérebro diz que isso aqui não é azul e amarelo, é verde. Aqui dá para ver um amarelo, tá certo? Mas não deve ser um amarelo puro. Deve ser várias tonalidades de amarelo. Tem vermelho, tem tudo, tá? É uma estética nova. Pra gente não é nova, porque a gente tá vendo isso há muito tempo, tá? Mas para eles era nova. Quem é que pode chamar um quadro desse de ruim, de feio, de feito por alguém do 7º ano? Apesar que meus alunos do 7º ano fazem cada desenhos maravilhosos, que o Monet tinha que ficar de olho. Para fazer esse chão aqui, ó, quantas pinceladas não foi preciso? Eu não sei o tamanho desse quadro, tá? Ou para fazer essa fumaça toda, tá? Era muito trabalhoso. Olha, existe um prédio aqui atrás, dá para ver, ó, tá? E o que os impressionistas mais queriam era ver a variação da cor no decorrer do dia. Então, esse cenário aqui, ó, das 7 da manhã, tá? Vai ter essas cores. Lá pro meio-dia vai ter outras cores, porque vai ter mais sol, então a cor vai mudar, tá? E lá para as 3, 4 horas da tarde vai ter uma outra cor, apesar de ser o mesmo cenário, tá? Então por isso que eles procuravam paisagem ao ar livre. Essa aqui não é tão ao ar livre assim. Então essa aqui é uma das esposas do Monet e um dos filhos, tá? Olha quanta pinceladas de azul tem nesse vestido. E a menina é a coisa mais fofa do mundo, mas mais lindo mesmo é esse jardim. Esse é o ar livre, tá? Então a variação de cor no decorrer do dia era mais importante para eles a cor do que a pessoa em si. Então, de repente, as pessoas não se reconheciam. De repente a esposa dele não fosse exatamente assim, porque não é importante os personagens, o importante é a cor e a paisagem, tá?
Isso também causou uma estranheza, porque se eu vou comprar um quadro, eu quero ser reconhecida no quadro. E as pessoas que compram um quadro, de repente compram e não se percebem neles e meio que fica, ó, quem tem o dinheiro sou eu, estou pagando, eu quero ser reconhecida. Tá? Isso também causou um estranhismo. Impressionista. Então, calma aí. 2 impressionistas, tá? O chefe da escola impressionista é o Claude Monet. O chefe da escola é quem começou, quem mais trabalhou. No entanto, o pintor impressionista mais reconhecido é o Auguste Renoir. Eu vou explicar isso, tá? E antes deles, o Edouard Manet, que não é Monet, né? Já fazia algo que parecia impressionismo sem ser impressionismo, tá certo? Então vamos continuar, bola para frente. Esse é um quadro do Monet, tá? Você vê que ele dá uma valorização muito na cor, tá? Ele usa umas cores frias e tal. Você sabe que tem pessoas aqui, ó, tomando banho nesse lago. Isso aqui era um bar que ficava num barco, tá? Então tinha essa ilha artificial aqui, que as pessoas saíam do barco e iam para lá, tá? Então ele fazia esse lugar onde as pessoas ficavam se banhando na França, piriri, pororó, pururu. Do lado dele tá o Renoir, tá fazendo o mesmo quadro. E ele faz esse quadro aqui. Olha que diferença. A única coisa que tem em comum, é lógico, é o tema, né? Eles estão no mesmo lugar, tá? E o colorido, porque o impressionismo valoriza a cor, tá certo? Principalmente a cor. Eles trabalham com pictório, mas é a cor luz que eles queriam capturar, mas são coisas distintas, o pigmento e a cor luz. Mas é tudo cor, né? Só que aqui, ó, você vê que ele dá uma valorizada melhor nas pessoas, tá? Ele vê a coisa da cor, mas dá uma melhorada melhor. Dá para se reconhecer as pessoas. Vamos comparar o Monet em cima e o Renoir embaixo. Quem é essa mulher aqui? Mas é uma mulher mesmo, é um homem com casaco colorido. E isso aqui é um homem ou uma mulher? E esse cara, eu acho que é um homem, mas de repente é uma mulher feia. Não dá para saber quem é quem, tá? Aqui não. Olha esse vestido. E essa aqui é a Maricota. A Maricota tem esse vestido. Olha como ela ficou linda aqui. E aquela toda de amarelo, é aquela tia que encalhou. Tá vendo esse cara aqui, ó? Ele é louca pra casar com ele, mas ele não casa com ninguém. Aí esse aqui, ó. Esse aqui é o filho de fulano. O filho de fulano andava pra lá e pra cá, se jogava no lago, molhava todo mundo, as mulheres reclamavam, as pessoas se reconhecem. Então, na hora de comprar, tá? O Renoir vendia mais. Não se engane, todos ganharam muito dinheiro, mas o Renoir era mais popular, possivelmente porque ele ainda deixava as pessoas reconhecíveis, tá? Então, ele chegou a quase uma abstração, tá? Mas depois ele voltou. Ele voltou com a coisa de reconhecer as pessoas. Eu gosto muito do Renoir, mas o Monet, olha como me traz tranquilidade ao quadro de cima. Tá? De repente você não concorda comigo. O legal da arte que não tem uma resposta assim 100% correta. Mas olha como é tranquilo o quadro de cima e é agitado o quadro de baixo. Possivelmente não é no mesmo dia, tá? As pessoas estão vestidas de modos diferentes, tá? Mas é o mesmo local. Tá certo? É o mesmo lugar que eles frequentavam. Adoro os 2 quadros. Quando vocês virarem milionários, pode dar para mim, tá? Um dos quadros desses, tá certo? Titia não liga não, tá? Mas tem que vir com seguro, porque possivelmente eu ainda vou estar morando em Bom Sucesso, podem me roubar, tá? Mas faz serviço completo, tá? No Brasil a gente tem o Eliseu Visconde, o Almeida Júnior, o Timóteo da Costa, o Henrique Cavaleiro, o Vicente do Rego Monteiro. Vocês viram que eu não trabalhei com datas, não ligo para datas, datas não são importantes, tá? Mas é bem depois do impressionismo na Europa, tá? Então, Eliseu Visconde, então as obras deles, algumas obras, vocês verem que ele trabalha muito mais figurativo do que abstrato, mas aqui, ó, não mostra muito o rosto das pessoas, mas a inspiração é impressionista, tá? Outras imagens,
também do mesmo tema, todos os brasileiros. Ó, esse aqui de baixo também pode dar para titia, tá? Quando vocês ficarem milionários. Porque titia, sendo professora, nunca vai ficar milionária. Aí vamos pular para o pontilhismo. Técnica utilizada de pontos coloridos justapostos, um do lado do outro. Também se pode considerar o culminado desprezo do impressionismo pela linha, porque se vocês viram, não tinha linha no impressionismo. Uma vez que esta é somente uma abstração do homem para representar a natureza. Esta técnica foi criada na França com grande impulso de Georges Seurat e Paul Signat. Eu não sei se a pronúncia é Signat mesmo, porque titia está ruim no francês, no alemão, enfim. No início do século XIX. Esse é Seurat. Aí você vê, ó, ele faz com pontinhos, o outro fazia com tracinho, esse é com pontinhos. Nossa, é exagerar na paciência. Todos os impressionistas e pontilhistas têm toda a minha consideração. Pessoas pacientes, tia não faz isso. Tá? Então, olha, tudo com pontinho, 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 pontinho. Devia levar muito tempo fazer isso, tá? Só que eles não ficaram assim muito bombados, porque tá vendo como a paisagem parece estática, parece que tudo parou? Tá? Algumas imagens têm movimento, que tá na tua cabeça, essa não tem movimento. O quadro mais conhecido é esse aqui, tá? E foi muito criticado, que parecia um monte de... Sabe aqueles bonecos de loja de roupa? Parecia um monte de manequins presos no meio da natureza, tá? Existem 2 personagens que têm movimento. Essa menininha aqui, tá com a perna suspensa, tá? E esse cachorrinho aqui, tá? Só os meus alunos do ensino médio que juram que essa menina tem movimento. Só eles, eu não sei o que eles andam comendo. Ninguém mais diz, mas dizem que essa menina tem movimento. Até esse cara aqui tem mais movimento que essa menina. Mas ele sempre diz, não, essa menina tá andando, lá, tá correndo, eu não sei o que eles comem. Tá? Pra pensar um negócio desse, tá? Anos mais tarde, mas anos mesmo, décadas mais tarde, um outro pintor, não sei o nome dele, tirou todos os personagens e deixou só a paisagem, ficou assim, ó. Tudo feito com pontinho. E esse quadro aqui é enorme, tá? É bem grandão, tá? Devia levar meses. Santa paciência, Robin. Então, vamos voltar para cá. Expressionismo, tá? Eu coloquei um artista aqui como expressionista, mas tem gente que diz que ele é entre o impressionismo e o expressionismo, que ele não é expressionismo, que ele é outra coisa. Eu coloco ele como expressionismo e ponto final. O expressionismo costuma ser entendido como a deformação da realidade para expressar mais subjetivamente a natureza e o ser humano, dando primazia à expressão do sentimento. Então, o que interessa é a expressão do sentimento. Quem? De você que está vendo? Não, do artista, ele que está fazendo, sentimento é dele. Mas que é a descrição objetiva da realidade. Características, pinceladas em curvas ou em linha, então a linha vai aparecer de uma outra forma, a linha é a cor. Exagero de cor, sensação de agitação, perturbação e emoção. As técnicas variam de um artista para outro, tá? Expressionista, Vincent van Gogh, é esse que eu falei que as pessoas colocam em qualquer lugar, tá? O Paul Gauguin, Paul Cézanne, se é Paul tá lá, expressionismo. E o Toulouse-Lautrec. O Toulouse-Lautrec é outro que o pessoal coloca como impressionista, expressionismo, é uma zona. Mas ele trabalha a linha, isso é claro que ele trabalha a linha. Estes outros artistas podem ser associados a outros estilos de arte porque seus trabalhos surgiram numa época de abertura da arte para novas ideias. Viu? Me safei. A tendência ao qual se dá diferentes nomes. Então, vamos lá. Van Gogh. Gente, eu amo Van Gogh. Deus do céu, tem gente que puxando o saco do Picasso. Eu dou Picasso ai, Deus, no cubismo, porque eu sou obrigada, tá? Porque eu não posso dar só o que eu quero. Mas eu tenho que falar com o Picasso, que o Picasso é importante, é a vida. Mas se eu pudesse deletar ele do universo. Para mim, Vincent van Gogh é tudo no mundo, tá? Ele, o Leonardo, enfim. Para mim, o Picasso ficava lá, vai outro lugar mesmo. Mas vamos embora, segue o bonde.
Sua vida foi marcada por fracassos, ele falhou em todos os aspectos importantes para o seu mundo em sua época. Foi incapaz de construir família, custear a própria subsistência ou até mesmo manter contatos sociais. Aos 37 anos, sucumbiu a uma doença mental, cometendo suicídio. Essa coisa do suicídio, tá? Isso ficou meio em dúvida, se ele foi morrido ou matado, tá? Mas segue o bonde. Sua fama póstuma cresceu, especialmente após a exibição de sua estela em 17 de março de 1901. Van Gogh é considerado um dos pioneiros na ligação das tendências impressionistas com aspirações modernas, sendo a sua influência conhecida em variações em frente da arte do século XIX, como, por exemplo, o expressionismo, o fauvismo e o abstracionismo. Então, aqui ele diz que ele é impressionismo. Eu coloquei ele no expressionismo. Segue o bonde. Para mim, tá dentro do contexto. Se vocês querem saber mais da vida do Van Gogh, comprem um livro, tá? Cartas para Theo. Theo era o irmão, ele tinha 3 irmãos, tá? 2 homens e 2 mulheres. Ele só tinha contato com o irmão mais novo, que era o Theo, tá certo? Então, ele se dava muito bem com o Theo, tá? Então vocês compram esse livro, Cartas para Theo. Tu tem que comprar? Não, mas se você ficou curiosa, compre Cartas para Theo, tá? Eu emprestei o meu livro antes de ler para uma aluna, a aluna não me devolveu o livro. São 2 lições. Compre o livro e leia antes de dar para os outros. E depois, antes de emprestar ou dar para os outros, antes de emprestar, tá? Deixa bem claro que quer o livro de volta. Então, esse aqui é o Van Gogh. Van Gogh fazia muitos retratos, porque ele era considerado maluco e ficava muito tempo dentro de manicômios. Então, ele não via muitas pessoas, então fazia autorretratos. O que é autorretrato? Retrato de si mesmo. Então, Van Gogh com orelha, Van Gogh sem orelha. Por quê? Porque ele se irritou com um dos amigos, eu não sei se foi com Cézanne, se foi com outro qualquer, se irritou tanto, e ele descarregou a frustração dele com essa briga, tirando a própria orelha. É coisa de maluco. Ele era maluco, ok. Era maluco, tá? Tá aí, maluquice. Outro quadro que titia pode querer, tá? Vocês compram pra mim, em vez de dar para o museu, tá? Tira do museu, que deve estar no museu, e compra pra titia, tá? Quando vocês ficarem milionários, porque os meus alunos geralmente viram milionários, tá? A titia continua pobre, mas meus alunos sempre viram milionários. Então, esse aqui é a Noite Estrelada do Van Gogh. Olha esse movimento. Olha como são linhas, tá? De repente não são linhas tão grandes, mas são linhas, não são pinceladas, tá certo? São linhas que fazem linhas sinuosas, tá certo? Olha esse... Desculpa, perdão. Eu preciso me dar... Cadê? Não sei. Ai, vai dar pau, não vou editar isso, vai ficar ótimo. Titia já volta, aguenta aí. Desculpa a interrupção, tá? As crianças do lugar onde estou morando estão falando pra caramba, sinto muito, é a vida. Quando não são elas gritando, são os pais. Outro quadro maravilhoso. Olha que amarelo lindo. O Van Gogh trabalhava muito bem o amarelo. Dizem, não sei como comprovar, tá? De que ele tomava lá o remédio, porque ele era maluco. E um dos efeitos colaterais é que ele via tudo em amarelo, tá? Que só depois de um tempo que as pessoas ficaram sabendo desse efeito colateral. Então, por isso que ele trabalhava muito bem o amarelo. E esse aqui foi um dos últimos quadros deste. Está vendo que é uma estrada em direção ao infinito? Que tem os corvos. Os corvos são um ícone da morte, né? Representam a morte, tá? Então, depois desse quadro, mais ou menos, ele morreu, tá? Dizem que ele se matou, mas ele pode ter sido morrido também. Não se sabe ao certo o que aconteceu. Então, vamos lá, para o 7º ano. A avaliação. Vocês vão escrever, vamos ver lá.
Não vai ser em dupla, só se for com você e Deus, tá? Ou com vocês e seus pais. Mas se seus pais forem criaturas legais, vão deixar vocês do 7º ano, que sabem ler e escrever, fazer tudo sozinho. Eu ando ouvindo muitas queixas pelas redes sociais, não diretamente comigo, dos pais que estão tendo muito trabalho. Por quê? Meus alunos são do 5º ao 7º ano, sabem ler, sabem escrever. Deixa eles se virarem sozinhos. Vão fazer o que vocês têm que fazer. Deixa o fofo aí e vão viver a vida. Em dupla não, você e Deus. Uma folha do caderno, que você não vai tirar do caderno, que um dia a gente vai voltar para a sala de aula. Nome, número e turma. Eu sei que vocês meio que não tem turma, não tem número, tá? Mas coloca nome e turma, apesar que se tiver no caderno não é necessidade, não tem necessidade disso. Numere a folha de 1 a 6. Então, pulando uma linha, 1 por uma linha, 2 e vai até 6, tá? Aí, diga, essas imagens são impressionista, pontilhismo ou expressionistas, tá certo? São 6 imagens. Isso aqui é um vídeo, você volta a hora que bem entender. Então, segue o bonde. A imagem número 1 é essa aqui, ó. Ela é impressionista, expressionista ou pontilhista. 2. Linda, né? Não, essa titia não quer, não, tá? Quando vocês ficarem milionários, não compra essa pra mim, não. É linda, mas titia não quer. 3. Olha que lindos. 4. 5. E por último, 6. Tá certo? Beijinhos, ó, já pensei aqui com o Tico e Teco, vou colocar algumas perguntas pro 7º ano responder sobre o impressionismo, tá? De novo, pais responsáveis, as crianças sabem ler e escrever, elas respondem, tá certo? Deixam ela, vão fazer o que tem que fazer. Beijinhos, não se estressem e até qualquer hora, se Deus quiser.